Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 13 de abril de 2025, em nossa série Encontros com a Paz. Estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 161, que tem como título Vós, que dizeis? Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 9, versículo 20, que diz assim: E perguntou-lhes: E vós, que dizeis que eu sou? Aí Emmanuel faz o seu comentário. Nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais, sob os pruridos da presunção humana. Esses amigos, porém, não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os círculos acadêmicos e nem arriscam títulos convencionais numa excursão desapaixonada através da revelação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que se lhes renove a experiência nas estradas da vida imperecível. Entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Palestras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpretações com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele a cada um de nós, e todos necessitamos conhecê-lo, de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. Muito significativa essa observação do nosso querido Emmanuel com relação a inúmeros companheiros, no caso ele coloca aqui escritores e cientistas, mas nós temos aí pesquisadores, estudiosos, que se preocupam exclusivamente em fazer um estudo da vida e da obra de Jesus. Sabemos até que em inúmeros locais há ainda a dúvida se realmente Jesus teria existido, se realmente Jesus teria vivido entre nós aqui na Terra. Segundo Emmanuel, todos esses companheiros, desprovidos ainda de um profundo conhecimento do Evangelho de Jesus, agem pela sua vaidade, agem pelo seu preconceito, agem exclusivamente em função de seus títulos acadêmicos para tentarem analisar de alguma maneira aquilo que foi deixado por Jesus em toda a sua tarefa. Há, é claro, de se entender a posição de cada um desses companheiros,
porque há uma diferença muito grande entre aqueles que olham superficialmente a personalidade chamada Jesus, aqueles que olham superficialmente os ensinamentos e exemplos deixados por essa personalidade chamada Jesus. Mas há uma diferença ainda maior para aqueles que estudam e tentam, de alguma maneira, através do processo religioso, vivenciar a personalidade chamada Jesus e os ensinamentos do Evangelho dessa personalidade chamada Jesus. Cada um de nós pode dizer algo a respeito dessa personalidade. Cada um de nós pode dizer algo a respeito dos seus exemplos e dos seus ensinamentos. Para aqueles que são crentes, e segundo Emmanuel, para aqueles que são aprendizes sinceros e fiéis, a visão de Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, é completamente diferente e às vezes até contrária para com aqueles que não têm a possibilidade, não têm a disposição ou a vontade de entender e compreender a fundo o seu ensinamento. Pessoas voltadas exclusivamente para as questões científicas, para as questões filosóficas, para as questões de livros que vão escrever, expondo suas opiniões particulares, colocam a personalidade de Jesus em dúvida, muitas vezes por questão de não compreenderem, de não entenderem e principalmente pelo fato de não aceitarem a sua verdadeira existência. Nós temos que compreender e entender porque há uma diferenciação neste processo evolutivo da qual todos nós estamos envolvidos. Espíritos que se colocam em determinados setores da sociedade e que analisam determinados assuntos, determinados acontecimentos, de conformidade com o seu próprio conhecimento. Analisam determinadas questões de conformidade com a sua evolução espiritual e moral. Quando nós nos colocamos na condição de aprendizes sinceros e fiéis, não apenas no acreditar, mas no estudar, no pesquisar e de nos aprofundarmos com relação às questões espirituais, e principalmente no que diz respeito ao Evangelho de Jesus e à sua pessoa em particular, nós temos uma condição muito maior e muito mais favorável de entender e compreender tudo aquilo que nos foi deixado. A pessoa que analisa por um outro prisma, a pessoa que analisa de conformidade com aquilo que aprendeu, com aquilo que se formou numa universidade, ela, muitas vezes, afastada do sistema religioso, ela analisa de uma forma completamente diferente. Muitos companheiros, por uma questão de querer uma imparcialidade, se afastam mesmo da questão religiosa e analisam a personalidade e analisam os seus ensinamentos e os seus exemplos conforme aquilo que aprenderam. Então, o filósofo, ele vai analisar dentro da filosofia, o cientista dentro da ciência, o escritor vai escrever conforme a visão que ele tem, sem que haja em todos esses setores nenhum envolvimento religioso. A nossa visão
quando estamos dentro de um segmento religioso, e no nosso caso, quando estamos dentro do Espiritismo, seguindo este caminho nesta atual encarnação, a nossa visão para com Jesus e o seu Evangelho e os seus exemplos é completamente diferente, porque há todo um processo de fé, de confiança, de esperança e de certeza de que realmente Jesus esteve entre nós, de que realmente Jesus exemplificou e ensinou tudo aquilo que diz respeito à vida espiritual. Então, Emmanuel coloca a pergunta: vós, que dizeis? O que que nós falamos sobre Jesus e o que nós falamos dos seus exemplos e dos seus ensinamentos? Qual a postura que nós temos? Inclusive, no final, no último parágrafo, ele começa dizendo: palavras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. Quando nós pegamos pesquisas, quando nós pegamos algumas questões filosóficas, quando nós pegamos algumas literaturas, vemos a disparidade existente na maneira como a pessoa analisa Jesus. A maneira como a pessoa analisa aquilo que foi exemplificado e o evangelho que ele deixa, através dos evangelistas e de todos os demais que algo escreveram sobre a sua vida, sobre os seus exemplos e ensinamentos. Quando olhamos para nós e olhamos a nossa família, né, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, nós vamos observar que este conceito de religiosidade, de Deus como Pai e Criador, de Jesus como nosso grande mestre e orientador, o governador do nosso planeta Terra, isso vem embutido já em nós, através do desenvolvimento e do conhecimento que vamos adquirindo ao longo das encarnações. Será que nós ainda temos dúvidas com relação a isso? Por isso que Emmanuel pergunta: vós, que dizeis? E ele lembra a própria passagem de Jesus, escrita por Lucas, capítulo 9, versículo 20, quando Jesus pergunta a todos: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Como é que nós personificamos a imagem de Jesus na nossa vida? O que que representa Jesus na nossa vida? Será que Jesus é apenas um ser extraterrestre, um ser divino que está a milhares ou milhões de anos-luz de distância de nós? Ou será que nós conseguimos trazer Jesus para bem perto de nós, para vivenciá-lo no dia a dia da vida? Quando Jesus faz essa pergunta aos apóstolos e a todos que ali estavam, ele está querendo instigar no íntimo e no coração daqueles que ali se encontravam uma interrogação que precisa ser decifrada. E vós, quem dizeis que eu sou? Eu sou apenas um aventureiro? Eu sou apenas alguém que tem conhecimento profundo da lei antiga? Eu sou alguém que veio trazer aí uma inovação frente à lei antiga? Eu sou um ser sobrenatural?
Eu sou filho de Deus ou eu não sou filho de Deus? Qual é a opinião que você tem? O que passa no seu coração? O que passa no seu pensamento? O que nós podemos dizer hoje para nós mesmos e para as pessoas que nos cercam sobre Jesus, sobre o seu ensinamento? Quando nós vamos, por exemplo, fazer uma palestra sobre a vida e a obra de Jesus, muitas vezes temos dificuldades, porque essa dificuldade ela representa exatamente a pouca noção que ainda temos da importância da personalidade de Jesus e daquilo que ele nos deixou como ensinamento e exemplo. Diferente daqueles que vivenciam de uma forma muito profunda, como diz o próprio Emmanuel, os companheiros, os aprendizes fiéis, os aprendizes fiéis e sinceros, que, ao falarem de Jesus, nos passam textos maravilhosos. Então, nós olhamos, por exemplo, o Chico falando de Jesus, Mahatma Gandhi falando de Jesus, Madre Teresa, Irmã Dulce, o Papa Francisco, o Papa João Paulo II, personalidades importantes no meio religioso que falam de Jesus de uma maneira como se tivessem assim uma profunda intimidade com Jesus. Observamos os livros, no nosso caso, os livros espíritas, observamos Emmanuel falando de Jesus, Joana de Ângeles falando de Jesus. É uma maneira diferente, é uma visão diferente, é uma colocação completamente diferente daquilo que vemos no cotidiano da vida e da maneira como muitas vezes nós mesmos vemos Jesus. Quem é Jesus para nós? O que Jesus representa na nossa vida? Será que Jesus é aquela personalidade que nós nos lembramos nos momentos mais difíceis da nossa vida? Será que Jesus deixou aquele exemplo e aquele ensinamento que nós achamos muito bonito e que nós decoramos para expô-los em nossas explanações evangélicas, como conhecedores e sabedores daquilo? Ou será que Jesus tem uma conotação diferente da nossa vida? Uma conotação da qual nós inserimos Jesus, exemplos e ensinamentos no cotidiano da vida, fazendo com que a nossa vida se mova em função disso, em função dele. Como que nós atribuímos à nossa vida Jesus e o que ele deixou? Quando pegamos um livro em que alguém faz uma análise completamente distante daquilo que nós já temos conhecimento com relação à questão espírita, achamos aquilo um absurdo, achamos aquilo um despropósito para com Jesus, para com tudo aquilo que ele ofereceu. Mas há de se entender, conforme diz Emmanuel, que ainda são companheiros que estão distante deste processo religioso, deste processo de intimidade com a fé. E, é claro, eles vão oferecer aquilo da qual eles conseguem sentir, eles conseguem enxergar.
Se nós verdadeiramente podemos nos considerar já aprendizes sinceros e fiéis, a nossa maneira de ver Jesus é completamente diferente. Então, quando olho para esse texto, eu consigo colocar aí três pontos importantíssimos. Primeiro, aqueles que estão baseados única e exclusivamente em seus pontos de vista acadêmicos. O cientista, o teólogo, o filósofo, o pesquisador, o escritor, que ficou distante dos conceitos religiosos e analisa Jesus, os seus exemplos e os seus ensinamentos mediante aquilo que aprendeu, mediante a matéria da qual ele se especializou. Esse é um tipo. O segundo tipo é aquele que, tendo uma formação acadêmica, seja ela qual for, ele já está, de alguma forma, ligado à questão religiosa. Então, ele verdadeiramente acredita em Deus e ele enxerga Jesus, os seus exemplos e os seus ensinamentos, de uma forma diferente. Ele pode colocar em dúvida determinadas questões. Ele pode colocar em pesquisa determinados momentos da vida do mestre. Mas há por detrás de tudo aquilo que ele fala, de tudo aquilo que ele escreve e analisa, já um processo religioso. E por último e terceiro, aqueles que, conforme diz Emmanuel, são os verdadeiros aprendizes, aqueles que são sinceros e aqueles que são fiéis, que entendem, respeitam o primeiro grupo e o segundo grupo, mas eles estão numa categoria de elevação espiritual e moral e intelectual tão avançada que conseguem enxergar Jesus de uma maneira completamente diferente. Não como algo sobrenatural. Pelo contrário, como um espírito que vem à Terra para dar o exemplo, para deixar um ensinamento e, juntamente com esse ensinamento, exemplificar para que aquilo ficasse gravado e volta para a espiritualidade, para a continuidade do seu trabalho. São três grupos diferentes, da qual a pergunta de Jesus aos apóstolos e àqueles que ali estavam é a mesma. E vós, quem dizeis que eu sou? Então, o primeiro grupo provavelmente responderá de uma maneira. O segundo grupo responderá já de outra forma. E o terceiro grupo, o mais intelectual, o mais espiritualizado, o mais portador de uma condição moral, responderá de uma maneira totalmente diferente. Isso não significa dizer que o terceiro grupo é melhor que o segundo e melhor que o primeiro. Que o segundo grupo seja melhor do que o primeiro. O que não significa dizer que o último grupo é o pior de todos. Não. São condições. São condições completamente diferentes. São posições da qual nós nos colocamos no dia a dia da vida, mediante as experiências já vivenciadas. O terceiro grupo,
aquele mais intelectual, que tem uma moral elevada, que está devidamente ligado à questão religiosa também, ele passou pelo segundo grupo e passou pelo primeiro grupo. Então, há uma escala evolutiva, há uma escala de elevação. E a cada momento em que nós vamos subindo um degrau dessa escala, nós vamos tendo a possibilidade de enxergar Jesus de uma maneira completamente diferente. Aquele Jesus do primeiro grupo não é o mesmo Jesus do segundo e do terceiro grupo. O Jesus do segundo grupo, de maneira nenhuma, é mais aquele Jesus do primeiro. Então vejam como as coisas vão se modificando a partir do momento em que nós vamos entendendo, porque o grande segredo é o entendimento da personalidade. Entender a personalidade de Jesus. Entender aquilo que ele falou. Decifrar aquilo que ele falou. E, consequentemente, observar que a cada momento que Jesus falava alguma coisa, ele mesmo exemplificava, para mostrar que o ensinamento, para se fixar em nós, em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida, precisa do exemplo. Por isso que Emmanuel termina o texto dizendo: palavras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. Então, nós nos deparamos cotidianamente com pessoas que não acreditam, que não aceitam, que não gostam, que têm uma opinião completamente adversa a tudo aquilo que já estudamos e conhecemos, independente se estamos no segundo ou no terceiro grupo. E aí ele diz: a nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Então, o que cabe para nós? O segundo grupo já está a caminho disso. A nós, que talvez já estejamos ali no terceiro grupo, ou adentrando o terceiro grupo, cabe a nós o quê? O testemunho da intimidade com Jesus. Porque nós já somos usufrutuários diretos da sua infinita bondade. Ou será que não somos? Nós estamos nos utilizando diretamente da bondade de Jesus. Quando reencarnamos e quando nos é oferecida uma oportunidade ao longo da caminhada. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpretações. Então, quando eu medito no Evangelho de Jesus, eu renovo as minhas aspirações. Eu começo a ver, enxergar e sentir e viver Jesus de uma outra maneira. E aí eu começo a ver
que, tanto no primeiro grupo como no segundo grupo, nós vamos encontrar inúmeras impropriedades que são resultado de interpretações completamente errôneas e equivocadas a respeito dele e a respeito do seu evangelho e dos seus exemplos. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpretações, com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele a cada um de nós. E todos necessitamos conhecer, de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. Então, quando nós chegamos ali no terceiro grupo, nós vamos conseguindo meditar e renovar as nossas aspirações. E vamos entendendo as inúmeras impropriedades e interpretações diversas. Porque nós vamos trazendo o Evangelho para a nossa vida. Nós vamos trazendo Jesus para a nossa vida. Vamos entendendo e compreendendo as inúmeras oportunidades bondosas que nos são oferecidas para crescer, para evoluir, para nós nos iluminarmos interiormente. E gradativamente vamos conseguindo enxergar, entender e compreender que ele deve fazer parte das nossas tarefas de cada dia. Queremos estudar tudo que é lindo e maravilhoso, mas nós não podemos esquecer de estudar o Evangelho de Jesus. Pegar os ensinamentos dos evangelistas e de todos os demais que tiveram a oportunidade de escrever sobre Jesus, porque estiveram muito próximos do Mestre, durante ou após a sua cruz, durante a sua vida e após a sua crucificação, para que a gente entenda, para que a gente possa decifrar o seu ensinamento e tirar dele o combustível necessário para as nossas tarefas de cada dia. A vida se renova, todo um processo se transforma em nós. E Jesus não passa a ser apenas uma figura ilustrativa num quadro ou na nossa mente. Ele passa a ser uma parte integrante da nossa vida, do nosso coração, entendendo e compreendendo que é através dele, da sua bondade, da sua presença, do seu evangelho, do seu exemplo, que a nossa vida caminha, que a nossa vida circula, que a nossa vida evolui. E ele nos dá o parâmetro do bom e do ruim, do certo e do errado, do que fazer e daquilo que nós não devemos fazer. E isso não está ligado de maneira nenhuma a fanatismo religioso. Está ligado exclusivamente a um raciocínio lógico e racional do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Repetindo, para que isso fique gravado em nós. Nós não estamos falando de fanatismo religioso. Nós estamos falando de meditar e renovar as nossas aspirações de vida em tudo que nós fazemos, baseado no Evangelho de Jesus, baseado no exemplo de Jesus, baseado na personalidade de Jesus. Então, fica aí o nosso estudo de hoje, capítulo 161 do livro Pão Nosso, com o título
Vós, que dizeis? Quero convidá-los daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa série Estudo Sistematizado. Estamos fazendo um estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Nós terminamos o estudo do Evangelho e estamos aí iniciando o estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Daqui a pouco, às 20 horas. Agradeço a todos vocês pelo carinho, pela bondade, por estarem presentes junto conosco. Rogo a Jesus, nosso Mestre querido, que neste instante, através da sua bondade, do seu amor, do seu carinho, possa se fazer presente através dos seus missionários em nossos lares, juntamente com todos aqueles que nos acompanham na família, como também na atividade religiosa que estejamos ligados, no nosso trabalho, que é o nosso ganha-pão de cada dia. Que a sua misericórdia, que a sua bondade, o seu amor, que o seu evangelho ofereça a todos saúde, paz, alegria, proteção e momentos de alegria e de crescimento espiritual. Que Jesus, na sua infinita bondade, ampare ao nosso planeta, as nações, um especial carinho ao nosso querido Brasil. Obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por este encontro. Abençoe a todos aqueles que nos acompanham e abençoe também a todos aqueles que, em outro instante, terão a possibilidade de assistir a esta live. Que a tua paz, o teu amor, se faça presente entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Agradeço a você pelo seu carinho, pela sua bondade. Desejo um bom final de domingo e uma semana abençoada de realizações, de reflexões e que nós possamos gradativamente colocar Jesus, o seu evangelho, os seus ensinamentos, os seus exemplos no cotidiano da nossa vida, para que a nossa vida esteja pautada naquilo que é o bem, naquilo que é a caridade, o amor, o perdão, a misericórdia, a bondade, a tolerância, o entendimento, a compreensão, e com isso seguirmos adiante com mais equilíbrio e com mais tranquilidade. Então, daqui a pouquinho, 20 horas, a nossa série Estudo Sistematizado. Forte abraço para você, uma boa noite, um bom final de domingo e que Jesus abençoe a você e a toda a sua família. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo encontro.